Bom dia. Feliz sábado a todos. Engraçado que a historinha que a minha mãe contou é uma historinha que casa muito bem com a mensagem que eu tenho para trazer para vocês hoje. E assim, queria dizer para vocês por que eu decidi falar sobre isso. No mês passado, a minha tia, irmã do meu pai, perdeu um filho para a Covid-19. E aí eu lembro que no dia a gente tinha ido para a chácara da minha avó, a gente conversando sobre isso lá, aí ficou todo mundo falando assim, nossa, mas não dá para entender por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque a minha tia também é adventista do sétimo dia, desde pequena, desde quando eu era pequena, ela sempre foi uma pessoa muito ativa na igreja. E ela é uma das pessoas que me incentivaram a gostar muito de história, gostar muito de ler. A pessoa que me alfabetizou, enfim. Uma pessoa muito querida para mim. E as pessoas ficaram questionando isso, né? Nossa, mas a tia Hilda é uma pessoa tão boa, a tia Hilda é uma pessoa tão cristã, e perdeu o único filho que ela tinha. E às vezes a gente fica se perguntando sobre essas coisas mesmo, né? Sobre essas injustiças da vida, a gente poderia dizer assim. Só que, será que Deus está sendo injusto realmente? Será que quando a gente perde um ente querido, será que quando a gente se sujeita à morte, será que Deus está sendo injusto com a gente? Será que isso não é pelo contrário, não é uma forma de justiça dele? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. O meu sermão ele foi baseado num capítulo desse livro aqui, Como Jesus Tratava as Pessoas. E é especificamente um capítulo que se chama Como Jesus Tratava os Seus Discípulos. Como Jesus tratou os seus discípulos. Antes da gente começar, vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus? Querido Deus e bom Pai, nós te agradecemos pelo sábado, te agradecemos porque o Senhor nos fortalece todos os dias para suportar as dores às quais estamos sujeitos aqui na terra. E te pedimos, meu Deus, para que o Senhor venha iluminar nossas mentes neste momento, para que venhamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós, trazer conforto a tantos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu convido vocês a abrir a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler o verso 10. Amém? Lá no verso 10 está escrito assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, qual que é a promessa de Deus aqui para nós? De que ele vai dar a coroa da vida para a gente. Mas o que a gente tem que ser antes disso? A gente tem que ser fiel até a morte. Até a morte, né? Não é apesar da morte, é até a morte, né? Conta-se uma história. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram alguma vez em morrer por Cristo? Baseado nesse versículo aqui. Já pensaram em morrer por Cristo? Será que vocês seriam capazes de morrer por Cristo? E se nós estivéssemos dispostos a morrer por Cristo, será que seríamos aptos a morrer por Cristo? Será que Cristo ia aceitar o nosso sacrifício? É, sim, algo para a gente pensar, né? Conta-se uma história de um acontecimento que aconteceu na China, no ano de 1900 aproximadamente. De um missionário que estava na China durante um período que se chamou de Revolução Boxer. O que foi essa revolução? Os chineses eles estavam descontentes com o crescimento, com a expansão dos estrangeiros ali na China. Os estrangeiros estavam começando a construir escolas, estavam construindo indústrias, e assim, eles tinham um sentimento assim de que os estrangeiros estavam lá para poder tomar o lugar que era deles de direito. Então, o que eles resolveram fazer? E aí, essa revolta também era contra os cristãos. Era contra os ocidentais e contra os cristãos.
E aí, nessa revolução, eles decidiram treinar boxe chinês, e através dessa luta, dessa arte marcial, eles começaram a atacar pessoas e a matar pessoas, matar cristãos, inclusive os chineses que protegiam as pessoas, os cristãos e os ocidentais que estavam ali naquele lugar. Então, um dia eles prenderam um missionário e levaram lá para o esconderijo dele, que ficava nas montanhas. Lá nesse esconderijo, eles começaram a cortar, eles foram cortando dedinho por dedinho desse missionário, até que ele ficou sem nenhum dedo. E falou assim: e agora? Você vai negar o seu Deus? Aí ele falou assim: de maneira nenhuma, não vou negar o meu Deus. E aí eles cortaram a mão e os pés. Falaram: e agora? Vai negar o seu Deus? De maneira nenhuma, não vou negar o meu Deus. E aí, por último, eles cortaram os braços e as pernas. Ele ficou apenas com o tronco. E aí falou mais uma vez: e agora? Você vai negar o seu Deus? Você vai negar o seu Deus? Não, eu não vou negar o meu Deus. E eles falaram assim: você vai morrer. Você quer deixar alguma mensagem antes disso? Ele falou assim: eu quero. Vocês vão entrar em contato com o meu filho e pedir para que ele venha para a China e tome o meu lugar, para continuar a obra que ele tinha iniciado ali. E assim, aí a gente vai pensar, né? Aquele homem estava lá na China fazendo o quê? Estava fazendo bem, né? Estava levando a mensagem de Cristo para tantas pessoas que não tinham conhecimento dele. Mas ele se sujeitou à morte, ele não quis negar a Cristo. E a gente pode ter certeza também de que Cristo, ele dá o auxílio para essas pessoas que estão perto da morte, se sujeitando à morte por causa dele. E da mesma forma, a gente, desde Abel até os tempos de hoje, a gente escuta falar de histórias, né, de pessoas que se tornaram mártires, que morreram por causa da missão que foi dada a elas, de levar a mensagem de Cristo, né? Inclusive, Pedro, ele aprendeu a importância do sofrimento. Quando Cristo estava próximo de ir para a cruz, ele começou a preparar os discípulos dele, né? Falou assim: olha, eu vou passar por isso, por isso e por isso. Eu vou sofrer, as pessoas vão me açoitar e eu vou ser morto lá na cruz. E aí Pedro falou assim: não, Senhor, o Senhor vai se livrar disso. E aí o que Jesus falou para Pedro? Isso mesmo, arreda-te de mim, Satanás. Então Pedro percebeu que aquilo era um passo muito importante, que Jesus precisava passar por aquilo para que ele cumprisse de fato a sua missão, né? E aí, depois disso, Pedro falou, alguém pode abrir lá em 1 Pedro 4, verso 12 e 13. Isso. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Isso mesmo. Então, o que fala aqui? Que nós temos que nos alegrar quando nós somos co-participantes com Cristo no sofrimento dele, né? Então, Paulo também, da mesma maneira, ele falou algo semelhante. Está escrito lá em Filipenses 1, 29. Alguém pode ler para mim, por favor?
Então, o que que diz aí? É mais uma coisa para a gente pensar, né? Foi dada a graça de padecermos por Cristo e não somente de crer nele, né? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente se sujeitar à morte por causa de Cristo é uma bênção, é uma honra, é uma dádiva, né? Que Deus nos concede. Então, a gente pode falar de mais um personagem lá da Bíblia que era um dos maiores seguidores de Jesus, que viveu inclusive no tempo que ele viveu na Terra. Se chamou João Batista. Vocês conhecem a história de João Batista, né? João Batista, ele nasceu de um milagre. A mãe dele era estéril, né? Mas Deus concedeu a bênção a eles de ter João Batista. E João Batista não foi um homem qualquer, né? Ele, na adolescência dele, ele foi viver nos desertos, vivia de sementes, de vagens de alfarroba, de coisas assim, de coisas naturais mesmo. E ele tinha uma vida assim de santidade, ele buscava viver em santidade. E a ele tinha sido dada uma missão, né? Que era preparar o caminho para o Salvador. E aí, quando João Batista começou a falar de Jesus para as pessoas, ele teve inclusive a chance de falar com Herodes sobre um relacionamento dele. Herodes se casou com a mulher que era esposa do seu irmão. Então, ele se casou com a cunhada, né? E aí, João Batista falou assim, olha, Herodes, isso não está certo. Deus não aprova o seu relacionamento. Só que aí, Herodes sabia, ele sabia que João Batista estava certo. Mas a esposa dele, que se chamava Herodias, ela começou a ficar com raiva de João Batista por causa disso. E ela ficou enfurecida mesmo. Até que ela persuadiu Herodes a prendê-lo. E aí ele foi para o cárcere. E lá no cárcere, ele começou a viver de uma maneira que ele não estava acostumado, né? Ele estava acostumado com liberdade. Só que ele estava vivendo assim, estava vivendo de maneira opressiva mesmo. E aí ele começou, inclusive, a pensar, a questionar se Jesus era realmente o Cristo, o prometido. Tanto que, certo dia, ele mandou 2 de seus discípulos irem até Jesus e perguntar para Jesus. Falou assim para Jesus, Jesus, o Senhor é o Cristo ou havemos de esperar outro? E aí Jesus não respondeu de imediato. Durante todo aquele dia, Jesus ficou ali curando pessoas, ele ficou ali alimentando pessoas, fazendo bem mesmo aos pobres. E aí, ao final do dia, ele falou assim para os 2 discípulos de João Batista, falou assim, agora vocês vão e relatem para João Batista todas as coisas que vocês viram aqui. Então, quando eles foram até João Batista e contaram para ele o que Jesus tinha feito, aí ele se lembrou de uma profecia que está escrita lá em Isaías, que fala, né, que Jesus viria para poder tirar o pobre do sofrimento, para poder alimentar, para poder curar pessoas. E aí João Batista teve paz. E a partir daquele momento, ele soube que mesmo se Jesus não fosse ali para poder libertá-lo, porque Jesus tinha esse poder, ele sabia que Jesus era o Cristo. E ele se sujeitou à morte por causa disso. Então, aconteceu de um certo dia, o rei Herodes deu um banquete, né? E ali foi um banquete que teve muita bebida, teve muita coisa errada mesmo, muitas coisas horríveis acontecendo. E aí, Herodias, que era a esposa de Herodes, mandou a sua filha dançar para as pessoas que estavam ali naquele banquete, né? E ela dançou, e aí as pessoas ficaram assim tão admiradas, o próprio Herodes falou assim, o que você quiser me pedir, eu vou te dar. Mesmo que você me peça metade do meu reino, eu te darei. E aí, Salomé foi até sua mãe e falou assim, e aí, mãe, o que eu vou pedir para Herodes? E aí, sabe o que ela pediu? Falou assim, olha, você vai pedir a cabeça de João Batista. E aí, Herodes, no livro Desejado de Todas as Nações, fala que Herodes se sentiu, assim, muito mal. Porque todo mundo, ele tinha medo, na verdade, da reação das pessoas, né? Porque João Batista era uma pessoa muito popular, ele tinha medo da reação das pessoas, mas ele sabia que João Batista era uma pessoa muito correta. Mas mesmo assim, como ele já tinha feito uma promessa, ele foi e mandou que decapitassem João Batista, e ele morreu. A cabeça de João Batista foi levada daquela forma.
Então, a partir disso, a gente pode entender que companheirismo no sofrimento é o que Jesus oferece a todos os seguidores. E, através da história de João Batista, a gente pode pensar assim, mas é esse o tipo de tratamento que Jesus dá para os seus discípulos? Só que Cristo, ele passou por... de todas essas histórias que eu contei para vocês aqui, Cristo, ele também passou pela morte, né? Passou pela morte para nós. E o que significa, o que é o sofrimento de Cristo? Por que a gente tem que ser co-participante do sofrimento de Cristo? Cristo, ele sofreu em primeiro lugar por causa da justiça. Por que por causa da justiça? Quando Jesus viveu, as pessoas, os sacerdotes, eles queriam matá-los porque Jesus estava mostrando para eles que eles estavam errados, que eles estavam fazendo as coisas da forma contrária que Deus queria que eles fizessem. E aí, por causa da forma que Jesus vivia, eles resolveram matar Cristo. Então, isso foi por isso que ele morreu, por causa da justiça. Jesus sofreu também por causa de outros. Por que por causa de outros? Ele sofreu por causa de outros porque ele desceu ao mundo com o pensamento de morrer por todas as pessoas. Era ele que estava disposto a morrer por todos aqui no mundo. E por isso, ele morreu. E terceiro, ele morreu porque ele era submisso ao plano mestre elaborado antes mesmo da fundação do mundo. E se o pecado entrasse, ele viria para poder morrer e nos redimir, né? Então, quando o sacerdote perguntou para Jesus assim, você não salvou tantas outras pessoas, por que você não salva a si mesmo? Se salvou os outros, você pode se salvar também. Só que Jesus não podia, porque se ele salvasse a si mesmo, ele deixaria de salvar outras pessoas, né? Então, ele se sujeitou à morte para que nós pudéssemos ser salvos, né? E a mesma coisa aconteceu com João Batista. Ele morreu para que pudesse possibilitar o plano de salvação, para que o plano de salvação se cumprisse para nós. E teve um outro motivo também para que João Batista morresse. Ele morreu para poder abrir caminho para tantos outros mártires que viriam depois dele. A gente sabe que todos os discípulos de Jesus, eles morreram como mártires também. Só um deles que não. Só um deles que morreu de morte natural. Mas ele precisava abrir caminho, ele precisava iluminar o caminho para os demais discípulos de Jesus. E quem segue a Jesus está se sujeitando às mesmas coisas que ele se sujeitou, né? A gente se sujeita a sofrer por causa da justiça, a gente se sujeita a sofrer por causa dos outros, e a gente se sujeita a sofrer por causa do plano de salvação. Assim como aquele moço lá, né, não quis negar a Cristo. Se ele tivesse negado a Cristo, ele também não teria, ele teria salvado a si mesmo, mas não teria recebido a salvação, né? Da mesma forma somos nós. Tá, aí a gente compreendeu a morte de João, né? Mas por que os outros mártires teriam que morrer também? Por que vocês acham que os mártires também teriam que morrer? Das palavras, eu gosto de falar das palavras. A palavra mártir vem de marturo, a palavra romana marturo, que significa testemunhar um verbo. Então, quando a gente fala que alguém é mártir, quer dizer que alguém deu testemunho de alguma coisa. E o que marturo quer dizer? No direito romano, marturo era alguém que podia depor em juízo porque ele tinha estado presente na cena do crime, digamos assim, e ele tinha visto, ouvido, e ele tinha condições de avaliar, ou seja, foi alguém que viveu a realidade que se está tratando. Sim. Que no caso é a salvação. Uhum. Sim. Tá, então vamos entender, né? Os mártires, da mesma forma que João, eles iluminaram o caminho para os que vieram depois deles. Os que vieram depois deles iluminaram o caminho para a gente vai iluminar o caminho para outros, né? Assim se espera. Só que primeiro vamos entender o seguinte. Deus planejou o mundo de uma forma que a chuva caísse sobre todas as pessoas, né? Então, a chuva é para todo mundo.
Da mesma forma, se Deus, vamos supor que Deus tivesse planejado o mundo de uma forma que coisas boas acontecessem com as pessoas que fazem o bem e coisas más acontecessem com as pessoas que fazem o mal. Aí imagina. Aí vocês acham que as pessoas iam servir a Deus de coração, assim, por amor? Por interesse, né? Porque elas iriam servir a Deus pensando no que elas iriam receber de benefício ao servir a Deus. E Deus não quer um serviço sem amor. Ele quer que a gente sirva a Deus, quer que a gente o sirva por amor a Ele, né? E, em segundo lugar, então aí aqui a gente entendeu, né? Que a gente sofre porque a gente está sujeito às mesmas coisas que as pessoas más. A gente, da mesma forma que acontecem coisas boas com as pessoas boas e as pessoas más, acontecem coisas ruins com as pessoas boas e as pessoas más também. Em segundo lugar, Deus permite que essas coisas aconteçam conosco para que a gente saiba quais são as consequências do pecado. Qual que é o plano de Deus para nós? O plano de Deus é extirpar o pecado daqui do mundo, né? A gente está vivendo aqui, mas a gente serve de exemplo para o universo inteiro, né? Para outros seres humanos, para outros seres de outros planetas. Então, ele quer que a gente compreenda também que as coisas ruins, elas acontecem por causa do pecado. Então, é por isso também que a gente está se sujeitando a esse tipo de coisa. E aí, ele também nos dá a condição de suportar essas coisas. E, em terceiro lugar, a gente tem que também lembrar da história de Jó, né? O que Satanás fez? Você viu meu servo Jó? Aí ele falou assim, mas seu servo Jó, ele só te serve porque ele tem de tudo, ele tem dinheiro, ele tem uma família bonita, ele tem muitas propriedades, ele tem de tudo. Mas agora tira ele para ver se ele vai te servir. E aí Deus falou assim, olha, você tem permissão para ir lá e tirar os bens dele. E aí Satanás assim fez. Foi lá, destruiu todas as plantações, destruiu todos os animais que ele tinha de criação. Aí Jó perdeu a casa, perdeu a família, perdeu tudo. Por último, Satanás foi lá e tirou a saúde de Jó. E o que Jó fez? Jó negou a Cristo? Ele não negou a Cristo. E da mesma forma, nós também temos que ser. Jó serviu de exemplo para outras pessoas, e a gente serve de exemplo também para comprovar que Deus nos dá a condição de suportar essas coisas. Por fim, para a gente compreender esse conflito entre Jesus e Satanás, a gente vai pensar agora no juízo de Cristo, né? Na segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar para nos buscar, depois dos 1000 anos, que a gente passar os 1000 anos lá no céu, que for ocorrer o juízo final, aí vamos imaginar que a gente está dentro da cidade. Aí lá Amém. Glória a Deus. Aí lá na cidade tem um muro, do outro lado do muro estão as pessoas que não foram salvas, né? E elas estão vendo Cristo pela primeira e pela última vez. E aí, nesse momento, as pessoas que viveram lá no tempo do dilúvio vão falar assim, mas não é justo, porque no tempo que nós vivemos era muito, muito difícil servir a Deus. Ninguém servia a Deus. Por que eu ia servir a Deus? Eu não tive exemplo de ninguém. E aí, nesse momento, uma voz manda que Noé suba lá em cima do muro e fala assim, Noé, sobe aí. E aí as pessoas vão olhar para Noé e vão, fechar as bocas. Por quê? Porque Noé foi capaz de ser fiel a Deus, mesmo num tempo em que todas as pessoas não eram fiéis a Deus. As pessoas não adoravam a Deus. E aí também no tempo da apostasia de Israel, as pessoas daquele tempo vão começar a falar assim, mas não é justo, no nosso tempo as pessoas adoravam a Baal, por que eu ia adorar a Deus? Só eu adorava a Deus, só eu ia adorar a Deus. Naquele momento, Elias ia subir em cima do muro e as pessoas também se calariam. Por quê? Porque Elias também foi o exemplo de uma pessoa que viveu fiel a Deus, apesar das outras pessoas que não eram. E aí agora vamos pensar no tempo da igreja primitiva, quando Cristo subiu ao céu e as pessoas começaram a falar de Jesus, né? E aí as pessoas vão falar assim, mas não é justo, porque a gente sofria perseguição se a gente aceitasse Jesus,
Se a gente falasse de Jesus para outras pessoas, como é que eu ia servir a Deus no meu tempo? E aí, Estevão vai subir no muro. E como é que Estevão morreu? Estevão morreu apedrejado, né? Por quê? Por causa de Cristo, porque ele não se negou a falar de Jesus, né? De falar de Cristo, apesar da perseguição. E aí, no tempo da Idade Média, a gente pode mencionar Hus e Jerônimo. No tempo da rebelião Boxer, né, que nós mencionamos, teve aquele missionário. E no nosso tempo hoje, nós podemos mencionar, por exemplo, tantas pessoas que morrem de tantas enfermidades, algo que é muito presente para a gente hoje, né? Tantas pessoas que morrem de Covid. Mas vamos pensar numa pessoa que morreu de Covid e antes que ela morresse, ela começou a acusar Deus de todas as coisas que estavam acontecendo com essa pessoa. Só que aí, para isso, nós temos exemplos de tantas outras que foram fiéis a Deus e também se sujeitaram à morte, né? E o que a gente tem que aprender com isso? Nós temos que aprender que não é Deus que traz esse sofrimento para a gente. Deus não é o causador desse problema, mas Ele age em cima do sofrimento da gente, né? Ele tem um propósito, apesar de todas essas coisas. Satanás é quem inflige tantas coisas ruins nas nossas vidas, mas Cristo nos fortalece para que a gente seja capaz de suportar essas coisas. Inclusive, tem uma passagem que, quando Jesus se encontra com uma pessoa, eu não lembro se ele era cego ou se ele era paralítico, e aí os discípulos falam assim: Cristo, essa pessoa, ela é assim, porque por causa do pecado dela ou por causa do pecado dos pais? Isso. E aí Jesus fala assim: nem de uma e nem de outra, mas agora vocês vão aprender que eu sou capaz de fazer algo bom em cima disso aqui. E vai lá e cura aquele cego. Então, a gente tem que ter forças também para poder suportar essas coisas, porque Deus promete para a gente uma recompensa no final de tudo isso. Quando a gente passar por todo esse sofrimento, no final de todas as coisas, nós triunfaremos junto com Cristo. Ele vai acabar com o pecado não vai mais existir. E todos vão ser capazes de admitir também que Deus é imparcial e é justo, porque Ele não deu tratamento diferenciado para ninguém. E essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Para finalizar, na verdade, eu vou cantar uma música. Ao final dessa música, a gente vai fazer uma oração. E é isso. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama.
dizer, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por termos a chance de ser co-participantes com o Senhor no sofrimento. E te pedimos que, assim como o Senhor nos prometeu, que o Senhor não nos desampare em momento algum. Que a gente não questione, meu Deus, o porquê das coisas, porque um dia o Senhor vai nos mostrar. Que a gente viva de acordo com a tua vontade, apesar da morte, apesar de todas as coisas. Que o Senhor nos leve para casa, que o Senhor traga conforto para o coração de cada pessoa. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.